Ei, gente, boa noite. Tô entrando aqui um pouquinho antes, né? Porque hoje a Ana vai me acompanhar para a gente conseguir garantir acessibilidade para o pessoal que se comunica de uma maneira diferente, né? Que usa Libras ao invés de português. Então, daqui a pouquinho a Ana chega aí e aí a gente vai começar o nosso tema. Olá, olá, boa noite. Hoje a gente vai falar de algo bem importante, que é a questão da caracterização da deficiência, né? Boa noite, Geraldo. Obrigada por estar aqui. Vou só esperar a Ana chegar. E aí, todo mundo conseguiu ver a de ontem? Quem não conseguiu, achou ela gravada lá para poder aproveitar? Como foi? Essa também vou deixar gravadinha aqui, passo lá pro Facebook também. E lá pro... A Ana tá chegando aqui, ó. E Ana, a Ana tá Bem, chegando aí, ó. eu estou virando. Nós vamos. Boa noite, Ana. Boa noite. Gente, essa é a Ana, então, que vai garantir pra gente acessibilidade aqui para o pessoal com deficiência auditiva, né? Vocês estão conseguindo ver a Ana direitinho? Tudo certo, né? Ana, acho que eu vou pedir só para você desligar seu áudio um pouquinho, porque tem uns barulhinhos aí. Qualquer coisa você chama. Aí do ladinho tem uma barrinha com o volume. Não achou não? Mas tá tranquilo, acho que o barulhinho acabou. Travou não, Aline, estamos aqui. Bom, então boa noite para quem já está aí com a gente, né? Porque eu, como pessoa ansiosa, começo um pouquinho antes do horário marcado. Mas é só para a gente garantir que tudo funcione bem, né? Que a gente possa conversar com vocês. Então, hoje, nosso tema é caracterização da deficiência. É um tema bastante importante. Por quê, gente? Mudou muito o conceito de deficiência de uns anos para cá. Vocês lembram da última vez que a gente comentou essa questão do... Ixi, Ana, tá tendo barulhinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar seu som. Acho que não. Você consegue desligar o som aí? Geralmente tem uma barrinha do ladinho direito que você arrasta toda para baixo a bolinha e tira o som. Vê se você encontra. Acho não? Então tá, não tem problema não. Vamos assim mesmo. Bom, então, o que eu estava contando para vocês... Ah, a Rafael está aí com a gente, que joia! Bem-vinda, Rafa! Então, a Ana está aqui hoje para a Rafael também poder, né, nos compreender. E aí, a gente estava falando que, aula passada, que foi ontem, falamos sobre a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, que foi algo muito importante para a gente. E uma das grandes mudanças que ela trouxe foi um conceito de pessoa com deficiência diferente, né? Porque antes a gente tinha muita deficiência voltada para o corpo. Então, era um corpo que tinha uma deficiência, tanto que o termo antigo era pessoa portadora de deficiência, muito ligada à doença, né? E aí a gente teve uma mudança grande nesse paradigma, que é o quê? Vocês estão lembrando, a Convenção da ONU foi lá em 2009, né? Não é coisa recente, mas ainda hoje tem muita dúvida sobre esse conceito. Então, o que a gente teve foi a ideia de que existe a pessoa com seu corpo, suas características, né? E esse corpo, ele tem uma interação ali com o ambiente que a pessoa vive, a sociedade, a cultura, né? Esse ambiente, com as barreiras que ele tem, é que vão gerar naquela pessoa a experiência de deficiência. Então, a deficiência não está no corpo. O termo que a gente usa hoje é pessoa com deficiência, justamente por causa dessa nova compreensão. Né? Não é uma coisa que está no corpo, que a pessoa porta, tira quando precisa, né? Nada disso.
Então, essa mudança de olhar é muito importante para a gente, né? Nós vamos ter a compreensão agora de que a gente pode ter uma mesma alteração no corpo e ter uma experiência na vida diferente, de funcionalidade, de tudo. Isso depende de onde a gente está, de quando a gente vive. Vocês imaginam uma pessoa que tem como diagnóstico paraplegia, né? Ela não movimenta os membros inferiores, as pernas. E aí, ela precisa da cadeira de rodas para se locomover. Vocês imaginam qual é a experiência dela para se deslocar, para comprar coisas, resolver os problemas da vida, se ela mora num grande centro urbano com acessibilidade, um prédio que tenha, por exemplo, elevador, né? E as calçadas boas, as lojas acessíveis, o trabalho acessível, é uma coisa. Se ela tem o mesmo diagnóstico de paraplegia, as pernas não se movimentam, usa cadeira de rodas, mas mora numa vila, né, ou na zona rural, que não tem asfalto, que não tem nenhuma rua direito, tem às vezes escadas, morros para deslocar, né? E ela não tem acessibilidade nenhuma ali, ela não consegue às vezes nem sair da própria casa. É muito diferente a experiência como ser humano, como cidadão que essa pessoa tem, não é verdade? Então, assim, essa mudança de olhar é muito importante para a gente. A gente sai dessa visão puramente de corpo, porque antes era aquela ideia, a pessoa tem uma deficiência no corpo dela, ela que tem que se virar, né? Ela que tem que se superar, superar barreiras. Não é assim que funciona. A ideia hoje é que a gente, como sociedade, tem que remover as barreiras para que a pessoa possa exercer ali suas atividades, sua cidadania, participação em sociedade, né? Então, isso tudo é muito importante que a gente compreenda para daqui para frente, quando a gente for tratar de caracterização da deficiência, que a gente faça isso já com esse conceito na cabeça, né? Isso é muito importante. Meu filhinho tá ali, o Arthur. Hermes está lá falando, ó, acessibilidade é fundamental, né? Parabéns por essa live ter intérprete. Sim, a Ana maravilhosa nos ajudando. Ontem deu um probleminha e não teve, mas eu estou providenciando pelo menos uma legenda para o vídeo que está gravado para a gente compensar um pouquinho isso, né? E amanhã também, se tudo der certinho, teremos a companhia do Jonathan aqui para nos ajudar com a acessibilidade, né? O que a gente quer realmente é que as coisas sejam universais, que elas cheguem para todo mundo, né? A gente tem que se adaptar. Bom, então, lembrando do conceito que tem lá na Convenção da ONU, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? E esses impedimentos, em interação com as diversas barreiras, eles podem obstruir a sua participação plena e efetiva em sociedade. O que isso quer dizer, gente? Hoje a gente trata dos diagnósticos dos adoecimentos como um apenas dos elementos para caracterização, né? E é o que a gente chama de impedimento, é o que muda na função, na estrutura do corpo. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa funcionalidade, que vai ficar fácil da gente entender, né? Então, a gente sai do modelo de doença, de alteração no corpo e passa para um modelo que a gente chama de biopsicossocial, né? Que é a compreensão do ser humano no contexto dele, como um todo, um ser social, né? E a gente vai ver que tem uma série de coisas que mudam quando a gente muda essa chavinha aí do conceito, né? A gente vai ter essa coisa de caracterização da deficiência, quando ligada à doença, fica muito a cargo de um médico, né? E hoje a gente sabe que não. Avaliar a experiência de deficiência da pessoa é tarefa de vários profissionais. E aí entra o fisioterapeuta, que mais entende de motricidade, né, dos movimentos. Entra o fonoaudiólogo, por exemplo, que mais entende da comunicação, da fala, da audição, né? Então, a gente tem uma série de profissionais aí, ó, psicólogo, que cuida das questões de saúde mental, que faz, por exemplo, avaliações neuropsicológicas, né, tão completas, tão legais. Então, assim, avaliar a funcionalidade das pessoas não é tarefa de médico, não é tarefa de vários profissionais que devem trabalhar em conjunto, ter um olhar coletivo ali sobre a situação. Por quê, gente?
cada um com sua formação tem uma forma de interpretar aquela condição da pessoa. Por isso é o ideal que a gente tenha vários profissionais, né? Que seja uma avaliação multiprofissional e interdisciplinar, que a gente vai ver que vem lá na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, essa necessidade, tá? Bom, então a gente vai ver que esse conceito vem evoluindo, né? Já há muito tempo, a Convenção da ONU foi em 2009, mas no Brasil isso começou a ser discutido antes até, de 2007 para 2008. A doutora Isabel Maior convocou uma equipe de trabalho com pessoas de todos os ministérios para começar a discutir o quê, gente? Um instrumento para fazer essa avaliação, né? Porque não é uma coisa simples, vocês estão vendo que o conceito é bem amplo. Como avaliar a funcionalidade, o contexto, as barreiras que a pessoa enfrenta. Então, esse instrumento já vem sendo discutido há muito tempo. Lá no primeiro grupo de trabalho, o que se fez? Uma avaliação dos instrumentos que existiam no mundo, para ver se tinha algum bem bom que a gente pudesse copiar aqui, né? A conclusão foi que não havia nenhum que atendesse plenamente o conceito da Convenção da ONU, então que o Brasil deveria construir o seu próprio, né? E a gente passou por esse trabalho. Eu participei desse primeiro grupo, venho participando de diversos grupos na construção das versões do instrumento, que a gente vai contar aqui. Então, a gente teve uma primeira versão chamada Índice de Funcionalidade Brasileiro, que era o IFBR, a sigla dele, tá? Um instrumento nosso próprio que avaliasse funcionalidade. Esse instrumento, ele é baseado numa classificação que a gente chama de CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A gente conhece muito a CID, né, que é a irmã dela. O que é a CID? Também é uma classificação mundial, né, que classifica as doenças. Essas classificações, gente, são feitas pela Organização Mundial de Saúde e elas têm um objetivo, que é o quê? Homogeneizar a linguagem, né? Se eu classifico alguém com os códigos de Mandela aqui no Brasil, ou lá no Japão, em qualquer local, as pessoas vão entender, né? Para homogeneizar. A gente tem a mesma comunicação em todos os lugares, os códigos são iguais. E a CIF, ela é bem diferente da CID. Ela não traz nada assim sobre doença. Ela quer avaliar todas as partes ali da vida do ser humano. Ela tem capítulos que falam da função e estrutura do corpo, né? Que é a parte que diz respeito ao corpo, que como a gente viu hoje, a gente chama de impedimento. Mas ela tem também uma avaliação dos fatores contextuais, que é o que a gente tem no ambiente. E aí entra tudo. Ambiente físico, ambiente natural, né? As questões de geografia que eu falei para vocês. Entra também a questão de apoios e relacionamentos. Eu tenho pessoas que me auxiliam quando eu preciso ou não, né? Entra a questão das tecnologias. Eu tenho ali os dispositivos que eu preciso ou não. Então, tudo isso está ali dentro da parte dos fatores contextuais da CIF, né? E ela tem também uma parte bem importante que é das atividades e participação. O que é isso, gente? Tudo o que o ser humano faz no dia a dia, né? Essas classificações, elas não são para classificar deficiência, elas são para avaliar seres humanos em geral, né? E é claro que a gente quer que as pessoas com deficiência tenham as barreiras removidas para conseguir fazer as mesmas atividades que todo mundo, né? Com as adaptações necessárias, claro. E aí, a CIF, então, ela traz um quadro bem completo de como é o ser humano para a gente fazer a avaliação, né? Daí é que os grupos de trabalho desenvolveram o quê? Pegaram essa classificação, extraíram dali os pontos mais importantes, mais fundamentais, para construir uma matriz de avaliação da funcionalidade. É um instrumento, né? Então, a gente tem ali. Não é um questionário, gente, é um instrumento bem interessante, porque ele trabalha com o seguinte, com a questão da independência, do como eu realizo as atividades. Então, se eu tenho uma atividade lá, preparar refeições, como que eu realizo essa atividade? Eu realizo totalmente independente, sem modificações, na velocidade habitual,
né? Com segurança. Então, eu tenho 100 pontos, que é a pontuação máxima de funcionalidade. Ou, se eu faço aquilo com modificações, eu tenho 75 pontos. Quais são essas modificações? Alguma tecnologia assistiva, né? Algum instrumento, um dispositivo, ou com uma velocidade menor, ou se por acaso eu faço, mas depois eu tenho, por exemplo, uma dor, né? Alguma consequência daquilo ali. Sempre que acontecer com modificação à atividade, a gente tem 75 pontos. Né? Se eu preciso de alguém para fazer alguma parte da atividade ou supervisionar, né? Então, por exemplo, eu posso me deslocar pela cidade, mas alguém supervisiona, me ajuda a escolher o ônibus certo, né? Fazer algumas coisas assim. Então, eu preciso de supervisão. E aí eu tenho uma pontuação de 50. Agora, quando eu não faço nada da atividade, eu preciso que alguém faça tudo por mim, a pontuação é 25. Isso sempre baseado nesse nível de independência, que foi baseado em outra escala chamada MIF, MIF, que é a medida de independência funcional, tá? Então é outra escala também que nos ajudou a construir esse instrumento. E aí a gente vai vendo que o instrumento ele vai sendo utilizado em algumas políticas. Teve uma versão dele para aposentadoria especial, né? Que foi o IFBR-AA, na sigla, né? E depois, esse instrumento está sendo usado ainda para aposentadoria especial. Ele passou por uma validação e tudo mais pela Universidade de Brasília. Definiram que precisava de algumas alterações ali, mas ele foi, né, utilizado e continua sendo. Precisa de alterações, sim. Então, outro grupo de trabalho começou a se dedicar a melhorar o instrumento. E aí, teve uma nova versão construída, que a gente chama de Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Então, a sigla é IFBR-M, né, de modificado. E essa última versão, ela também foi validada pela Universidade de Brasília como uma amostra muito grande, né, mais de 17 mil avaliações, em todas as regiões do Brasil, com todos os tipos de deficiência, para verificar a utilização dele na prática, né? E isso foi constatado que é um bom instrumento, ele consegue fazer ali a separação de deficiência leve, moderada e grave, que algumas políticas exigem, né? Como a aposentadoria, por exemplo. E aí, esse instrumento, gente, ele estava em vias de ser aprovado, porém aconteceram muitas discussões ali, principalmente no âmbito da economia, né? Porque existia um receio que esse instrumento ampliasse o acesso aos benefícios, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, que a gente conhece tanto. Né? É um benefício que tem um custo muito elevado para o governo e houve uma série de restrições nesse sentido. Então, o instrumento que já estava construído, validado, bem balanceado ali para o uso, ele está aí para a gente receber a resposta final dele, aparentemente agora em dezembro, e provavelmente ele vai vir com algum acréscimo que vai fazer o quê? Valorizar mais a parte do corpo. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque isso está sendo feito sem discussão, sem participação social, né, das pessoas com deficiência, e pode ser que ele faça isso, ele vai desbalancear o instrumento, desequilibrar, né? E aí a gente vai ter o quê? Um peso maior para o corpo, que volta lá no modelo antigo de deficiência, da pessoa portadora de deficiência, né? Então isso a gente vai ter que ficar atento e não deixar acontecer, né? Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque a ideia que tem é que existe um instrumento de avaliação. E isso está previsto lá na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Por quê, gente? A LBI, ela trouxe para gente que a forma de avaliar deficiência é o quê? A gente tem que levar em consideração, primeiro, tem que ser multiprofissional, interdisciplinar, né? Com a visão biopsicossocial e precisa obedecer alguns requisitos, né? Ela tem que considerar os impedimentos, que são as alterações de função e estrutura do corpo, como eu disse para vocês,
tem que considerar os fatores do contexto, né, que são socioambientais, psicológicos e pessoais. Tem que considerar as limitações no desempenho de atividades, né, essas coisas que a gente faz no dia a dia, e restrição de participação, que é o quê? As coisas que a gente faz em sociedade. Então, por exemplo, exercer o direito do voto, né, fazer reuniões sociais, participar de cultos religiosos, todas essas coisas são participação social. Né? E aí, a ideia que a LBI tinha era o seguinte: a gente tinha que seguir esses parâmetros e o governo teria 2 anos de prazo para colocar o instrumento em funcionamento. Né? Já vinha sendo desenvolvido, teoricamente, era um prazo razoável para finalizar e colocar em prática. Só que, até hoje, o instrumento não está aí. E quando que foi a vigência da Lei Brasileira de Inclusão? Vocês lembram? Ontem eu falei sobre isso. Ela entrou em vigor em 2016, janeiro. Então, em janeiro de 2018, era para ter um instrumento funcionando. Por que o instrumento é tão importante? Muitos motivos, né? Primeiro, fazer uma avaliação justa da funcionalidade das pessoas, da deficiência, né? Segundo, que hoje a gente tem só no nível federal mais ou menos 34 políticas públicas, ações afirmativas, benefícios, e cada um, gente, faz a avaliação da pessoa de uma maneira. Né? Então, a pessoa com deficiência vai viver o quê? Aquela peregrinação, buscar, para esse aqui eu preciso de um laudo do neurologista, para esse outro aqui é um laudo do ortopedista, né? E vai procurar os especialistas todos lá no SUS com todas as dificuldades que a gente sabe. E aí, para evitar isso, a ideia sempre foi qual? Que a pessoa passasse uma vez naquela avaliação, seria feito por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, governamental, né? Capacitada para isso, que é muito importante, saber usar um instrumento de avaliação. E aí, ela teria ali como se fosse um relatório, um certificado, poderia andar com esse certificado, falar, não, agora eu tenho acesso a este benefício, levo minha certificação lá e está tudo certo. Não preciso passar por várias avaliações cada vez que vou acessar um benefício. Né? Outra coisa que é muito importante é que os resultados dessa avaliação, eles devem ir para um banco de dados chamado Cadastro Inclusão, que também está previsto lá na Lei Brasileira de Inclusão. Né? E aí a gente teria informações, gente, muito completas sobre as pessoas com deficiência, onde elas estão, né? Que políticas elas precisam, que barreiras que elas enfrentam. Então, seria uma informação muito, muito rica que a gente espera que a gente ainda consiga resgatar essa qualidade da informação aí com as avaliações. Vamos ver como vai ficar, a gente ficar atento ao que vem por aí, né? Mas, enquanto o instrumento não chega, o que a gente faz na avaliação de deficiência? Bom, primeiro, a gente tem que romper esse modelo puramente biomédico, né? A gente tem que conseguir fazer as avaliações o mais biopsicossociais possível. Eu sei que às vezes é difícil sem um instrumento, como fazer isso, né? Mas a gente tem que ter pelo menos essa noção, porque a gente tinha os decretos antigos que traziam para a gente uma lista de diagnósticos, como deficiência física, por exemplo. A gente tem que entender que a gente tem que sair dessa lista. Primeiro, que há muito tempo que a gente já tem o entendimento de que essa lista não é exaustiva. O que é isso? Não está tudo ali. São exemplos. Né? A gente pode ter mais situações que não estão listadas no decreto. Outra coisa que a gente tem que entender. O que está ali é o impedimento, porque fala de alterações nas funções e estrutura do corpo. Mais nada. Né? Toda a parte de barreira de contexto não está prevista ali. Então, a gente tem que ir fazendo essas adaptações da melhor maneira possível. Né? Então, aí o que a gente tem que adaptar? Como esse decreto, gente, no nível ali, na hierarquia das leis, ele está abaixo da LBI, que é uma lei, ele é só um decreto, né? E está abaixo também da Convenção da ONU, que é status de Constituição, como eu falei para vocês, ela veio para a nossa legislação como Constituição, né?
E aí, o que que a gente tem de importante? Algumas coisas que estão no decreto que hoje são contrárias ao que está na LBI e na convenção. Então, a gente tem que passar por cima delas, né? Não considerar. Por exemplo, quando a gente vai lá no artigo 4º do decreto 3298, que é nossa legislação mais antiga, gente, ele é lá de 99, né? Então, ele está bastante defasado. O que está ruim lá, a gente tem que adaptar. Ele falava em deficiência física, auditiva, visual e mental, né? Tem a múltipla, que seria conjunto de duas ou mais dessas. Porém, então, só tinha 4 categorias. O que a Convenção da ONU fala? Impedimentos físicos, mentais, intelectuais, né? Ela divide aí em mentais e intelectuais, e ela fala dos sensoriais, que englobam visual, auditivo, mas a gente tem outros sentidos também que, de repente, teriam que ser avaliados aí, né? Então, nesse ponto, a gente já tem que fazer essa alteração da separação do que é intelectual e mental, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo. Então, outra coisa que tem lá no decreto e que vai contra essa ideia nossa de barreiras hoje como o fator principal para gerar deficiência, né? A gente tem uma exclusão lá nos tipos de diagnóstico que entravam antigamente, que falava que deformidades estéticas não entrariam como deficiência. Já há muitos anos, desde a Convenção da ONU, que a gente, até lá na fiscalização, na análise dos laudos, tem considerado isso. Então, o que é deformidade estética, gente? Isso não é uma situação puramente de ser bonitinho ou feinho, não. Não é essa coisa assim subjetiva. Uma deformidade é uma alteração significativa. Né? Então, imagine que a pessoa perde uma parte da face, ou a pessoa tem um tumor, né? Ou que a pessoa tenha, por exemplo, aquela situação que acontece lá no norte, aqui em Minas não tem, né, muito isso, mas lá onde as pessoas usam barcos para se deslocar, tem a correia do motor e às vezes a pessoa prende o cabelo lá, principalmente mulher, né, que tem o cabelo mais longo, prende o cabelo, a correia enrola e arranca o couro cabeludo da pessoa e às vezes parte da face também, né, do rosto. E aí a gente tem deformidades significativas. Então, são situações que são estigmatizantes, né? Que elas causam ali um impacto. A pessoa que vê isso, vê a condição da outra, esse estigma, ela olha e fica às vezes espantada e olha outra vez, né? Então, são condições que a gente chama de estigmatizantes, que colocam uma marca ali naquela pessoa e por isso ela enfrenta muita barreira de discriminação, né? Barreiras atitudinais que a gente fala. A pessoa não consegue acessar o mercado de trabalho, por exemplo. Né? A gente vê que essa questão é bem séria, que mesmo a aparência que as pessoas consideram bonita, ou, né? Tem anúncio ainda de emprego que exige boa aparência. Que é isso, gente? Boa aparência, né? Que negócio é esse de julgar as pessoas pela aparência? Mas é isso que acontece nas deformidades. Então, as pessoas ficam excluídas do trabalho e por isso é que a gente tem enquadrado essas situações também como deficiência, né? Que mais que tinha de bem incoerente lá no decreto? Ele tratava, mas isso mudou um pouco depois, ele tratava a deficiência auditiva de uma maneira bem superficial. Qualquer alteração pequena na audiometria acabava entrando como deficiência. Em 2004, veio um outro decreto, que é o 5296. Esse outro decreto disse o que para gente? Que não pode ser qualquer alteração auditiva. Tem que ser aquelas que comprometem o quê? As frequências da fala, né? O que são as frequências, gente? A gente ouve, né, os sons mais agudos, mais graves, tem algumas frequências que estão na área ali que a gente usa para conversar. E tem frequências que a gente nem ouve. Vocês já ouviram aquela coisa de que o cachorro, por exemplo, tem um apito que o cachorro ouve e que o ser humano não ouve, porque é uma frequência muito alta. O nosso ouvido não consegue captar, né? Então, esse decreto lá de 2004, ele restringiu, ele falou,
Deficiência auditiva vai ser só quando tem comprometimento da comunicação. Só que o que ele fez também? Colocou os itens lá e falou são 40 decibéis nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Só, gente, que o ser humano não é uma coisa matemática assim, né? Então não basta essa coisa das frequências. Às vezes a pessoa tem uma alteração ali sim, ela tem dificuldade de comunicação, mas tem uma outra frequência que está fora. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente usa média para calcular, a gente avalia uma parte da audiometria que chama audiometria vocal, que essa audiometria é especial, ela não vê apenas um apito, ela avalia a compreensão de palavrinhas, né? Monossílabos, dissílabos, são palavrinhas para que a gente veja o quê? A compreensão de palavras, a comunicação efetiva dessa pessoa. Então, a gente usa todas essas outras formas para avaliar a deficiência auditiva. Mas isso não está escrito lá no decreto. São questões técnicas que a gente tem que considerar, né? Para garantir o quê? O atendimento à Lei Brasileira de Inclusão, à Convenção da ONU. Então, a gente tem que passar por cima de algumas coisas lá do decreto, certo? O que tem lá também? A Valéria está fazendo uma reflexão aqui super importante. Ela colocou: devemos fazer a reflexão de que, se aceitarmos pessoas com impedimentos muito leves, estaremos tirando a vaga de uma pessoa com deficiência mais grave, né? Então, é isso que a gente faz na avaliação lá nas auditorias, fazer um certo filtro, porque senão a tendência, infelizmente, como as empresas ainda não estão muito dedicadas a uma inclusão verdadeira, elas querem muitas vezes colocar pessoas que têm pequenas alterações. Então, perde ali um pedacinho do dedo, né? Tem uma baixa visão só de um olho. Então, algumas coisas que não alteram a funcionalidade do dia a dia. E isso não está correto, né? A avaliação de deficiência tem que ser pela funcionalidade. É por isso que a gente tem que ter umas regrinhas ali, né? Não deixar passar qualquer situação para não ocupar realmente as vagas. Isso que a Valéria falou é muito importante. A gente tem muito mais pessoas com deficiência precisando do trabalho do que vagas garantidas somente na lei, né? É o que eu falei para vocês ontem. As vagas, elas são um mínimo. O ideal é que a contratação seja natural um dia, independentemente das vagas. Eu contrato todas as pessoas, muito mais do que o percentual previsto, né? Porque eu sei que a diversidade só vai agregar a minha empresa, a minha organização, né? Mas isso é ainda uma coisa que a gente sonha com ela, mas ainda não está acontecendo na prática. Um dia a gente chega lá, eu espero que sim, né? Bom, que mais que a gente tem que ter atenção lá no decreto que a gente não pode mais seguir à risca? O decreto falava, como eu disse para vocês, em deficiência mental. Porém, o que ele descreve lá é o que a gente considera tecnicamente deficiência intelectual. Que ele fala de rebaixamento cognitivo, né? Significativamente inferiormente. O que é isso, gente? Isso é aquela condição mais ligada aos diagnósticos o quê? De retardo mental, quando a pessoa tem um funcionamento intelectual um pouco menor, né? E aí a gente tem outras categorias de impedimentos, né, de alterações ali no cérebro que têm efeitos diferentes. Não é a parte ligada ao funcionamento intelectual, à inteligência, mas outras questões. Então a gente tem várias funções que são mentais, por exemplo, função da linguagem, função da memória, função da atenção, né? Muitas coisas de interação pessoal, elas dependem das funções mentais. Então, a Convenção da ONU separou, porque a gente vai ter funcionalidades diferentes dependendo do tipo ali de impedimento que a pessoa tem, se ele é intelectual ou se ele é mental. Então, desde a convenção, a gente coloca sim as duas possibilidades, né? A gente tem um projeto aqui em Minas muito interessante, não sei se a Patrícia, nossa coordenadora, está aí,
mas que faz o quê? Inclusão de pessoas com o que a gente chama de sofrimento mental aqui em Belo Horizonte. Junto ao centro de convivência, são pessoas que têm diagnóstico de base de esquizofrenia, né? Do que a gente chama de transtorno bipolar. Então, não tem, a inteligência não está afetada na maioria dessas pessoas. O que elas têm são outras situações de interação que a gente fala de questões psicossociais, né? De convivência no dia a dia, de alterações ali de humor, de estabilidade para as decisões da vida, né? Isso é que muda. Então, a gente enquadra os dois tipos de deficiência nesse caso, intelectual e mental. É claro, gente, que nada é puramente pelo diagnóstico, né? A gente já disse isso, não é só o impedimento do corpo, da mente ali, não. A gente tem que saber da funcionalidade dela, né? Porque às vezes a pessoa tem um diagnóstico, mas por razões diversas ela tem uma funcionalidade plena, que o diagnóstico não impacta mais na vida dela. Então, né, ela não precisa das ações afirmativas. Outras já têm grande impacto, né? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha do... Vem como Mix Cookies, gente, eu não sei o nome da pessoa, mas está perguntando. O que você acha dessas organizações que criam uma espécie de banco de PCD? E daí a empresa só pode contratar desse banco. E eles criam como se fosse um acordo entre a empresa e essa organização. Bom, gente, nada que restringe pode ser 100% bom, né? Ter banco de dados sobre pessoas com deficiência, isso ajuda. Porque quando as empresas dizem, ah, não estou encontrando, aí a gente tem como informar. Fala, não, tem sim, ó. Só aqui eu tenho cadastro de várias pessoas. Em Belo Horizonte, a gente tem um serviço no Núcleo de Igualdade de Oportunidades, que Nazaré e Norma trabalham, né, minhas colegas lá no Ministério do Trabalho, elas fazem isso, as empresas cadastram empregos lá, né, as vagas, e a pessoa com deficiência vai lá e verifica qual vaga ela acha interessante, a gente faz um encaminhamento para aquela empresa. Então, é só para fazer o quê? Ligar pessoas que querem trabalhar com empresas que querem contratar. Mas eu não sei como é que é essa situação aí de restrição de exclusividade, mas isso nunca pode ser bom, nem com pessoa com deficiência, nem sem deficiência, né, gente? A gente tem que captar pessoas para trabalhar de todos os lugares, porque a gente avalia pelo quê? Pelas habilidades, pelos talentos ali, né? Então, essas restrições eu não sei, eu tenho minhas dúvidas da função disso aí, se é ok mesmo ou não, não sei. Bom, a Denise está ressaltando a importância aqui de deficiência mental e intelectual, né? Realmente a gente tem que fazer essa diferenciação. E outra questão importante é o quê? O decreto falava em deficiência mental somente aquela que acontece antes dos 18 anos de idade, não é? E, gente, imagina uma situação que a pessoa sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, né? Ficou com uma sequela cerebral. Aí perdeu a capacidade de raciocínio, de memória, as funções cognitivas. Ela não vai precisar das ações afirmativas só porque tem mais de 18 anos. Então, isso não faz sentido, né? Essa questão da restrição de idade a gente também tem que superar, né? Isso foi por quê? Porque lá atrás, quando foi fazer a descrição de deficiência, chamada mental, era intelectual e era com o pensamento que daqueles diagnósticos que a pessoa tem retardo mental, síndromes, né, que vêm com retardo mental, como por exemplo a síndrome de Down. E essas, em geral, elas são o quê? Na infância mesmo. Ou a pessoa já nasce com ela, ou logo ali na primeira infância que ela adquire esse adoecimento que pode gerar deficiência, né? Então a gente tem isso. Não fazemos restrição de idade mais, tá, gente? Isso aí é muito, muito importante lembrar dentro dessas adaptações do que está ruim lá no decreto 3298, tá bom? A Denise está destacando isso, ó. Esse é um problema que acontece muito com pessoa com epilepsia, que pode ter, né, transtornos ali, alterações na função cerebral, que geram alteração de funcionalidade e, portanto, podem ser enquadradas como pessoas com deficiência, né? E aí não depende da idade, porque a pessoa pode ter desenvolvido
esse adoecimento mais tarde, por um acidente, por qualquer coisa assim. Então, nós não fazemos o limite de idade, tá bom? Isso é importante a gente destacar também. Bom, o que mais que tem de importante para a gente destacar? Algumas coisas que acontecem no dia a dia, que a gente observa, uma dificuldade das pessoas que vão fazer a caracterização em descrever as condições adequadamente. Gente, é não ter preguiça de escrever. A gente precisa de todas as informações ali dentro do laudo, né? A gente não está avaliando a pessoa. Então, para a auditoria, isso tem que vir bem descrito. Não adianta colocar lá só um CID, que é o que eu falei para vocês. A coisa não é por um código de doença, não é pelo diagnóstico. A gente tem que entender como a pessoa funciona no dia a dia, né? Ou então fala assim, não tem restrição para a função que ela vai executar. Isso não é para ter mesmo, não. Por quê? Porque até então a empresa já fez as adaptações todas necessárias lá no posto de trabalho, no ambiente da pessoa, já garantiu acessibilidade, já garantiu adaptações, né? Porque senão o que é? Se não fizer isso, vocês viram na aula de ontem, né? É a discriminação, que a gente não pode fazer. Então, temos que garantir as adaptações necessárias. Ou seja, não vai ter, né, nenhuma alteração para a função do trabalho que ela vai executar. A gente quer saber alterações para as funções do dia a dia. Ruth, minha colega de faculdade, está perguntando, quando você diz nós, se refere a SRT de Minas ou toda a CIT? Não toda, a auditoria toda usa critérios similares. A gente tem feito formações, inclusive, para ficar bem homogênea a conduta, né? Tem cursos lá na nossa escola, que chama ENIT, é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Aí a gente está tentando falar, né, todo mundo a mesma língua para que sejam semelhantes as condutas nos estados. Então, sim, a gente tem até um manualzinho lá de orientações técnicas para a gente padronizar um pouco isso, né? Um beijo para você também, Rutinha. Bom, então o que mais que a gente tem que observar? Na hora de descrever as alterações, o que a gente quer saber? Da funcionalidade. Principalmente para a deficiência física, que precisa mais descrições, porque não tem um exame específico. O que a gente quer saber na realidade? Alteração nos membros inferiores. Qual função nossa que mais compromete? É o deslocamento, né? Como que é a marcha, como que a gente anda, caminha no dia a dia, ou se não é caminhando, como que a gente se desloca. Então, sempre que for o membro inferior, a pergunta será nesse sentido. E quando são os membros superiores? O que a gente quer saber é sobre os movimentos das pessoas, né? Como é que elas pegam as coisas, se elas escrevem, as tarefas que são importantes no nosso dia a dia. Isso precisa aparecer bem descrito no laudo, porque é a ideia de restrição de atividades e participação na sociedade, né? Para a gente seguir as diretrizes lá do conceito da Lei Brasileira de Inclusão e também da Convenção da ONU, né? Aí a gente vai fazer essa descrição caprichada no laudo e ok. Lembrando que laudo caracterizador de deficiência não é laudo médico, né? Diversos profissionais podem fazer a avaliação e preencher esse laudo, tá? Isso a gente tem que ir mudando esse entendimento também. Sempre que for alteração na parte mental e intelectual, o que a gente solicita? Uma avaliação também dos especialistas nisso. Quem são os especialistas? Médicos que lidam com a parte de neuropsiquiatria, né? Neurologia, psiquiatria, ou psicólogos, psicopedagogos, né? São pessoas que lidam com essas questões no dia a dia. O que mais que a gente precisa? Sempre que há alteração auditiva, a gente pede audiometria, que é o exame que comprova, né, as alterações auditivas para a gente concluir a partir dali qual é a funcionalidade para conversar, para as coisas do dia a dia também.
A visão, a gente sempre vai pedir o quê? O laudo também com o que a gente chama de acuidade visual, para a gente saber o quanto a pessoa consegue ver, né? E aí a gente avalia isso na parte lá dos critérios técnicos como impedimento. E a gente já conclui sobre algumas alterações funcionais que a pessoa tem. Tem uma condição que entra na cota por questão jurídica, né? Que é a visão monocular. A visão monocular, a gente sabe que a funcionalidade não é muito comprometida, porém tem esse parecer jurídico que nos diz para colocar na cota, tá? Por que às vezes a gente fica na dúvida em relação a isso? Porque a gente sabe que enquanto a maioria das empresas puder contratar pessoas com visão monocular, que ela não faz nenhuma adaptação no posto de trabalho, né, não se preocupa com isso, ela vai deixar de contratar as pessoas com cegueira total, por exemplo, né, que é uma deficiência visual mais completinha que tem uma limitação de funcionalidade maior, né? E aí a preocupação nossa é essa, é de garantir que a política da cota seja para quem mais precisa, né? E não para qualquer pessoa. Bom, tem uma pergunta ali do Ednângelo também. Olá, Ednângelo, você está sempre aí com a gente, né? Normalmente, os médicos pouco preocupam com a devida caracterização ou descrição da deficiência dos pacientes. Infelizmente, isso é um fato, uma grande realidade. Pois é, nessa correria do dia a dia, os médicos acabam sendo bem resumidos, né, no laudo. Eles escrevem muito pouco, não detalham, não conversam com a pessoa. E daí que é bem interessante que a gente também compartilhe a avaliação com outros profissionais para melhorar essa qualidade aí na descrição das condições, né? Isso até que venha com o instrumento. Renata diz que percebo que há receio dos médicos em descrever porque consideram que podem prejudicar as pessoas. Renata, isso é interessante. Eu costumo brincar que a gente tem o laudo tudo de bom e o laudo tudo de ruim, né? Aí depende. O médico às vezes faz isso com a melhor das intenções. Ele faz um laudo com bastante comprometimento porque quer solicitar aposentadoria para a pessoa, né? E o outro faz um laudo que não tem nenhum comprometimento porque ele quer garantir que a pessoa consiga um emprego, sabendo das barreiras que tem para acessar o emprego. Então não é isso que a gente precisa. Para caracterizar a deficiência, a gente precisa da funcionalidade real. Nem o tudo de bom e nem o tudo de ruim, né? Tem que ser o real daquela pessoa. Porque a gente sabe, as vagas, a ação afirmativa, existe porque são pessoas que têm limitações de funcionalidade. Esse é o pressuposto. Então, não é para esconder isso e também não precisa exagerar, né? Porque a gente precisa saber exatamente o que a pessoa necessita de adaptações. Você tem razão, os médicos, eles, à medida que se informem melhor, eles vão entender isso, que a melhor forma de ajudar a fazer um laudo para a vaga é ser realista, né? Dizer a verdade, o que realmente está acontecendo com a pessoa. Everton está dizendo por que a lei só beneficia deficiente físico? Na verdade, não, Everton. É justamente essa mudança conceitual, né? A gente tem na descrição de deficiência uma série de possibilidades ali. Né? Então, uma pessoa com alteração, você está dizendo da epilepsia, por exemplo, é uma alteração da função do cérebro, né? Entra na parte mental. A mente está ligada ao cérebro. Então, a LBI, a Convenção da ONU, todas elas prevêem os direitos também para essas condições, né? Então, não fique preocupado, porque realmente a lei já garante. O que a gente precisa é do instrumento de avaliação para definir, porque eu falei, não basta CID, né? Dentro do código ali de epilepsia, a gente tem inúmeras apresentações. Tem gente que tem condições muito leves, que toma um remedinho ali só e fica tudo ok, não tem nenhuma consequência disso. Até aquelas pessoas que têm crises, que são assim, uma atrás da outra, né? De difícil controle, tomando muitos medicamentos, cirurgias, e mesmo assim de difícil controle. Então, é a mesma coisa de outros diagnósticos. Você tem lá, pessoa com paralisia infantil. A Ana travou um pouquinho, vou esperar. Pessoa com paralisia infantil. É um diagnóstico só.
Mas você tem desde aquela que tem um dedinho só ali com uma fraqueza, até aquela que não sai nem da cama, né? É o mesmo diagnóstico. É por isso que a deficiência nunca é pelo diagnóstico. Ela tem que ver o que acontece de verdade com o corpo da pessoa, com as características que tiver no meio em que ela vive, né? Então é esse o conceito que a gente tem que usar hoje, né? Esse é que é o certo. Denise colocou isso, que as empresas fazem isso, infelizmente, né? Buscam pessoas com menor comprometimento, né? Renata sempre aprende comigo. Ah, que bom, Renata, também aprendo com vocês. Bom, um ponto importante da gente falar, que a gente está quase chegando no horário, é sobre validade dos laudos, gente. Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Chega na empresa, a empresa fala, ah, não, esse laudo seu aqui está muito antigo, eu quero um novo, né? A gente tem dois problemas aí. Primeiro, é tarefa da empresa comprovar o cumprimento da cota quando ela está lá na fiscalização, né? Então, se precisa de um laudo, de um exame, é a empresa que tem que garantir isso. Não é para falar para a pessoa ter que ir lá no SUS buscar isso longe, né? E aquele sacrifício, esperar um tempão, gastar um dinheiro que não tem para obter um laudo ou um exame. Quem tem que fazer isso é a empresa, tá? Outra coisa de problema nessa situação é falar que o laudo tem validade. Pressuposto da deficiência é que seja o quê? Impedimento de longo prazo. Então, as alterações de função e estrutura do corpo, elas têm que ser uma coisa longa, né? Duradoura. Não é uma coisa que muda. Então, vocês imaginam, vira para uma pessoa que tem uma amputação e pede um laudo novo. Para quê? Né? Não vai nascer de novo aquela parte do corpo. Uma pessoa com síndrome de Down. Para que outro laudo? Esse laudo, gente, ele diz pra gente do impedimento da pessoa, que é a alteração de função e estrutura, que é de longo prazo e não muda, né? O que a gente vai ter é como é o contexto da pessoa hoje, da funcionalidade dela. E isso, o avaliador ali no momento que conversar com a pessoa, vai saber disso. Ele não precisa de super laudos para informar isso, não. Isso é uma coisa da prática ali do consultório, né, de saúde, seja do profissional que for, de conversar com a pessoa e entender como é que é a vida dela. Aí pronto, preenche isso lá, o impedimento já foi informado, sei lá, foi uma audiometria que tem 10 anos. Melhorar? Não melhora. Então, só pode ter piorado. Se já estava de acordo com os critérios lá do impedimento, ok, né? Não vai precisar de uma nova de jeito nenhum. Então, a gente ter esse cuidado é muito importante para não ser uma coisa ainda mais pesada para as pessoas com deficiência, né? Esse é, que é o caso principal. Denise está dizendo que precisamos de capacitação para os profissionais de saúde para elaborar laudos. Com certeza, Denise. Antes de vir essa pandemia aí, a gente estava até fazendo isso. Em vários estados, a gente reunia, né, os profissionais de saúde da região, chamava conselhos profissionais, então, de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, esses todos que eu citei aqui e outros, para a gente conversar sobre como fazer esse laudo. E aí a gente tem um resultado muito bom, as pessoas fazem laudos completos, excelentes, né? A gente estava fazendo isso, veio pandemia, deu uma parada, mas eu espero que a gente consiga retomar em breve, né? Então tem uma perguntinha lá do Mix também. Se a pessoa tem laudo de PCD de uma empresa, ela precisa refazer o laudo ou novo exame na nova empresa? O que acontece? Sempre que ela chega no novo ambiente de trabalho, ela vai ser reavaliada. Muito no sentido de ver o que ela precisa de adaptação lá no novo trabalho, né? Mas em relação a exames e coisas que ela fez anteriormente, ela pode aproveitar tudo isso, porque como eu falei, não tem essa coisa de validade, né? As coisas não se alteram ao longo do tempo. O que entra como deficiência dificilmente muda, né? Como impedimento de base ali para deficiência. O que pode mudar? As alterações visuais. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia e realmente muda muito na questão do impedimento, né? Mas é só, o resto todo é bem permanente mesmo, não se altera. Ou se alterar, vai ser para piorar e não para melhorar, né?
Então, é ficar muito tranquilo com isso. Não tem validade, não. Pode aproveitar tudo que a pessoa já tiver, certo? Deixa eu ver o que mais que tem de importante para a gente conversar. Tem validade, falei. Em linhas gerais, gente, é claro que aqui nesse tempo a gente não consegue falar todos os detalhes de caracterização para vocês, né? Então, a ideia nossa é dar uma pincelada, principalmente em relação a essa mudança de conceito, tá? Os detalhes de caracterização, a gente tem até uma proposta de curso, eu comentei ontem, né? Vou reforçar isso hoje, que é um curso para a pessoa desenvolver um projeto de inclusão, de verdade. Então, tem todas as informações ali dentro, né? A gente tem todo o arcabouço legal, a legislação, as regras sobre cotas, sobre acessibilidade. A gente tem tudo desses instrumentos e da caracterização de deficiência hoje, e aí, um a um, cada situação a gente discute bem completinho lá, tá? E aí depois a gente tem todo um módulo sobre acessibilidade, em que a gente discute também cada um dos itens mais importantes ali das normas técnicas de como fazer acessibilidade e fecha com um módulo de desenvolvimento de um programa de inclusão, tá? Amanhã nós vamos encontrar aqui no mesmo horário para a gente falar de acessibilidade. Temos questões muito, muito importantes para ver sobre isso, né? Mas convido a quem quiser se aprofundar mais, que vai conhecer um pouquinho melhor lá sobre esse curso. É um curso, gente, que a ideia é realmente mudar a forma como as coisas são feitas hoje. A pessoa que fizer o curso completo, ela vai ter plena condição de fazer a inclusão de verdade, sabe? Para que a gente faça essa ação afirmativa funcionar. Lei de cotas já tem 30 anos, né? Fez em julho deste ano. E a gente não pode esperar mais 30 anos para garantir a inclusão efetiva. E a partir do momento que a pessoa realiza esse curso, seja porque ela está numa empresa trabalhando, ou porque ela quer, né, sei lá, prestar uma consultoria, ajudar alguma organização a fazer inclusão, ali a gente tem todas as informações. E estão sistematizadas de uma maneira que tem uma lógica ali dentro, né? Então, você fazendo o curso do início ao fim, você vai sair dali sabendo fazer a inclusão, isso eu não tenho dúvida. Além de que tem vários materiais complementares, né, para a pessoa consultar, se aprofundar se quiser. E tem também as mentorias, que aí eu que faço as mentorias, né, eu que sou a professora lá desse curso, e a gente vai conversar sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Assistiram às aulas? São 25 aulas gravadas para assistir quando quiser, e as mentorias ao vivo, que você diz que dia, né? Assim, dos dias disponíveis, é só escolher que recebe o link para entrar lá nesse momento da mentoria e tirar todas as dúvidas. Tem mentorias especiais de caracterização. Ah, eu tenho dúvida no laudo, não sei se consigo enquadrar essa pessoa aqui para a cota. Vai ter um momento para tirar as dúvidas. Além de um canal pelo WhatsApp, né? Ou outra maneira que a gente desenvolver também, para conversar sobre isso. Eu deixei o link da plataforma lá na bio aí, né, no Instagram. Vocês podem clicar lá para ver mais sobre o curso, tá? E depois talvez eu mude o curso de plataforma, mas vai ser a mesma ideia, a mesma lógica, tá? Não tem problema, aí eu vou colocar um novo link. E aí eu espero vocês lá. Todo mundo que quiser se aprofundar nesse conhecimento, tá até com desconto lá de Black Friday, né? Vocês aproveitem que tem um valor bom. Se quiser comprar em grupo, coletivamente também, tem o acesso para grupos que saem um valor melhor, tá? Pode parcelar, pode fazer do jeito que for melhor, mas eu acho que vale a pena investir nesse conhecimento, porque é um conhecimento que falta. Todos os dias eu respondo perguntas por aí e estou vendo que as pessoas ainda precisam saber muito para a inclusão funcionar, tá? E aí eu espero vocês lá no curso, será um prazer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Empresários profissionais de RH terão uma oportunidade de conhecer. Isso mesmo que eu penso, Denise, que a gente quer é fazer essa garantia aí de acesso para todo mundo, acompanhar esse conhecimento. E, eu posso ler tudo que está na internet, aprender, posso, né? Mas lá está tudo organizado, sistematizado num lugar só, com bibliografia, né? Então eu acho que vale muito a pena. Se você quiser
poupar seu tempo, vá lá, já está tudo mastigadinho ali, inclusive as questões de acessibilidade. A gente tem uma planilha lá de avaliação fantástica, que eu explico para vocês um pouquinho mais amanhã, que facilita muito o trabalho, né? Bom, gente, acho que é isso. Não tendo mais perguntinhas, vou agradecer vocês aqui, vou deixar gravado, tá? Agradecer muito a Ana, que está aqui com a gente para levar essa informação para todo mundo, tá bom? E vejo vocês amanhã neste mesmo canal às 19 horas. Combinado? Falar de acessibilidade. E obrigada. Vou fechar. Tchauzinho.